Daí eu vim parar num bar de Ipanema, com a cervejinha. Então, eu pensei por ouvir Bossa Nova quando eu tinha 18 anos, 19, fiquei apaixonada. Eu acho que é muito forte pensado os gringos para a brasileira. E naquela época eu era gringa, hoje ela só mais. Mas não entro mais nessa categoria. E a Bossa Nova, de facto, foi quem me trouxe primeiro para o Rio de Janeiro, porque eu quis fazer um intercâmbio da faculdade aqui, por causa da Bossa. Quando você chegou de Lisboa, nesse primeiro momento, você foi parar no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, mas por pouco tempo, porque eu fui estudar na UF, em Niterói. Mas quer dizer, indo para o Rio, né? Frequentando a Lapa. Então, as primeiras rodas de samba que eu frequento vai no centro, no Rio. Em Niterói, eu só estudava e a fim de semana vinha para o Rio para poder frequentar esse circuito musical. Mas quando eu chego ao Rio de Janeiro, e por tal se abre para a música brasileira, muito para além da Bossa Nova e do encontro samba, nas rodas de samba da cidade. Eu fiquei completamente maluca com esses compositores consagrados, que na verdade são os compositores que inspiraram a Bossa Nova, o surgimento da Bossa. E mergulhei nesse pepino todo. Esse é um resumo. É um resumo. Essa roda de samba, que você falou que o olho brilhou, que se emocionou, aquele que a gente fala assim, arrepiou tudo. Era viradão cultural, viradão carioca, uma coisa assim. Foi uma tentativa de copiar a virada cultural de São Paulo. E esse show foi nessa programação na Praça 15. E eu lembro-me que era um repertório também de sambas. E esses sambas consagrados, direitos conhecidos, que ela tinha um repertório muito bom. E eu estava assim, enfeitiçada com aquela atmosfera, aquelas pessoas, com o show, naquele lugar histórico, é Praça 15, no evento. Então eu tenho essa memória de pensar, eu quero morar aqui para sempre. E aí, a faculdade acabou, você teve que voltar para Lisboa ou não voltou? Como é que foi esses primeiros momentos da decisão de show da Mortuária, quero essa cidade, quero ficar assim, né? Porque aí a cidade bate, claro, Lisboa, chama, Quando eu volto para Lisboa, para voltar a sair, vocês dizem pesquisar, né? Pôr o pé no chão, entender como é que ia ser a minha vida daí em diante, eu entendi imediatamente que ia programar para voltar para o Rio. Ia arrumar uma desculpa para poder voltar. Eu era muito nova, ainda morava com os meus pais, eu não tinha renda, quer dizer, comecei a trabalhar nessa época. E comecei logo a programar, ou seja, os meus primeiros empregos como jornalista tinha o objetivo de juntar dinheiro para voltar para o Rio. A desculpa que eu inventei, para que os pais aceitassem melhor essa volta, foi a de que eu viria fazer a minha dissertação de mestrado sobre samba da Só que essa foi a maior malandragem da minha vida, porque eu consegui juntar, eu consegui encontrar uma motivação, né, académica que eu precisava ter, tem alguma coisa pela qual eu estava muito apaixonada, né? O Rio de Janeiro, o samba, a música brasileira. E os meus pais, que ainda estava debaixo da asa deles, toparam muito. Mas eles tinham a ideia que eu ia voltar. E de facto a minha ideia, nesse momento, dessa segunda vez que eu fazia a dissertação de mestrado, era ficar aqui já ao meu emprego, mesmo que fosse na área da comunicação, poder continuar a fazer música e ficar aqui, mas eu não consegui. Mas eu não tinha quer dizer, eu precisava de um tipo mais seguro, né? Mais sério. E eu precisava de um trabalho, e projeto artístico. Até que a terceira vez eu pensei, bom, eu vou pinando atrás da frente, se não der certo, e foi em 2013, as coisas acabaram ainda acontecendo este ano. Resumão. Depois chegou tocando, né? Já cheguei tocando. Essa terceira vez eu já tinha conhecido música em 2011, durante o período que eu estudei, que eu fiz estudo de samba da Lapa. E teu samba flutua por qual repertório, quais são os compositores? Sim, maioritariamente compositores que fizeram sucesso na primeira metade do século XX, até os anos 50. Depois alguns que ainda estão vivos, são contemporâneos, isso, Paulinho da Viola, né? Mas assim, principalmente os antigos, Noel Rosa, Cartola, Zé Ketchi, Assis Valente, Dário Barrola. Exatamente carioca. Sambas cariocas, janeiro. Eu ia falar nem Brasil, mas é Rio de Janeiro, com certeza. As minhas escolhas de vestuário, né, da apresentação, também estão relacionadas com os meus referenciais, né, afetivos.
culturais sem que eu perceba. Portanto, só, por acaso esta boina é mais portuguesa que não, mas eu tenho 2 boinas portuguesas alentejanas que eu uso aqui. Direto, eu uso em show, eu sempre tem uma hora que alguém vai pedir fado. E eu gosto muito de fado, eu gosto muito de ouvir fado. Sempre que estou em Lisboa, faço questão de ir a casas de fado. Tenho amigas falistas, então eu gosto do repertório, mas eu não tenho essa identidade enquanto cantora. Essa apropriação estética que o fado pede para interpretar poesia mesmo, que esse intercâmbio não só era possível, como era necessário, e tem muito a ver, e até do ponto de vista da história da música, que as origens do fado e do samba, algumas delas são as mesmas. Lourenço, a modinha, o samba, o fado, o choro, tem muita coisa em comum. A criança está certa. Não é que está escondida. Está escondidinha, tá? E cara, eu vou que tu considera que eu escrevo e vou botar a mão. Isso é sabido. Isso é YouTube. Isso é isso aí. Isso é uma discussão. Olha, isso é tchim, ao céu, aos móveis contra. Quem pergunta por mim diz que eu fui por aí, levando o violão debaixo do braço. Em qualquer esquina